Vamos continuar a lição de hoje, estamos estudando sobre eclesiologia, tá bom? Eu acho que vou tirar esse paletó. Eu sou daqueles pastores antigos, que eu tenho tantos paletós em casa, que eu tenho que usar, porque senão vai mofar, eu tenho que colocar no sol, vez por outra, sabe, Emerson? Que eu tenho uns 30 paletós, uns 30 ternos em casa, que eu usava muito quando estava no trabalho. Mas agora já aposentado, o que é que eu vou fazer com os paletós? Ou uso na igreja, eu não tenho lugar para usar, né? Não vou pagar mico por aí, não vou correr de paletó no Barigui, né? Vou pensar que eu sou louco, não é, Liliane? Então, se bem que eu vou no Barigui quase todo dia, eu moro ali pertinho, eu moro a 10 minutos a pé do Barigui, então, eu sempre vou no Barigui andar, correr, mas, vamos lá. Que casal bonito, eu gosto de conhecer que casal bonito, vai pensar que é ele, viu, Anderson? Não, eu estou falando de Ed e Daniele. Podia ser seu José também aqui. Mas ele pensa logo que é ele. Não, obrigado. Eu sei que você é bonito, você é Eliane, mas... Então, enquanto... Emerson, vem aqui nos abençoar com oração. Você vai louvar hoje, Emerson? Não? O grupo vai louvar hoje? Vai. Eu gosto quando você louva, puxa o louvor, viu? Você tem uma maneira muito peculiar de louvar a Deus, né? E ele alegra o coração da gente, né? Não é verdade? Até aqueles pulinhos sagrados que ele dá no púlpito. Não, mas aquilo é bonito, faz parte da aeróbica santa. Justamente, a aeróbica sagrada. Mas é bem peculiar seu, isso é maravilhoso. E contagia a igreja. A igreja é abençoada com louvor. Emerson é uma pessoa muito querida, né? Vamos orar com ele. Emerson é uma pessoa de Deus. A gente só brinca, Emerson, com quem a gente ama. É vero. Não é verdade? Vamos orar, gente. Pai, louvamos a Ti pela oportunidade que temos nesse momento, ó Pai, de estudar a Tua Palavra. E, Pai, que a Tua Palavra possa penetrar em nossos corações, encontrar uma terra fértil. E, Deus, que possamos, de fato, colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender. Deus, usa a vida do pastor para nos conduzir, nos orientar, nos exortar, mas que possamos, ó Deus, estar sendo ministrados através da palavra do Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui, ó Pai, na Tua casa, para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Que oração abençoada. Sabe que eu gosto de acompanhar as orações das pessoas? Não, é verdade, toda oração tem que ter princípio, meio e fim. Sabia disso? A oração tem que ter princípio, meio e fim. Você primeiro começa na oração glorificando a Deus. Lembra que Jesus orou e ensinou para a gente? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a oração não pode começar pedindo. Você tem que começar primeiro glorificando o Criador. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor seja dado a honra, a glória, poder, louvor e adoração, e assim por diante. Depois é que vai pedir. E volta fechando a oração novamente, glorificando a Deus. Lembra que Jesus, como é que termina a oração do Pai Nosso? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a oração tem que ter, aquela oração modelo, a oração do Pai Nosso. É para nos modelar, é para mostrar, é a oração paradigma. Então, a gente, quando orar, pensa na oração do Pai Nosso. Deve começar glorificando a Deus e terminar também glorificando a Deus. Tá bom? Depois é que você vai pedir. Tá bom? Então, vamos. Hoje o assunto, deixa a sua Bíblia aberta, e nós vamos ler João capítulo 17. João capítulo 17. Eu vou pedir o Éder e Daniel, vem aqui à frente, porque Éder vai ler um versículo, Daniel lê o outro. João capítulo 17, tá bom? Vamos ler esse texto, porque esse texto é o texto que é o texto básico para a lição de hoje. Você tem sua Bíblia? Acompanhe essa leitura, porque é uma leitura belíssima. Lembra que essa oração é uma oração de Jesus, né? É tido como oração perfeita de Cristo. Então, João capítulo 17 todo. Você vai ler um versículo, Daniel lê o versículo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas porque aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é teu é meu, é teu. E tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste para que seja um, assim como somos um. Quando estavam com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Agora vou a ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que o protejas do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me destes, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes assim como amastes a mim. Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Maravilhoso. Queridos, você já percebeu, já fez a experiência de ouvir a palavra de Deus dos olhos fechados? Você só ouvindo a palavra e degustando a palavra? Essa oração é a oração perfeita de Jesus, né? Então, Jesus fez essa oração uma semana antes da Páscoa. Pensa nessa oração de Jesus. Ele está conversando com o Pai Celeste. E várias vezes ele mostra intimidade. Pai, o mundo não conhece o Pai, mas eu conheço. Quem conhece melhor o Pai do que um filho? Não é? Então, Jesus conhece o Pai. O mundo não te conhece, mas eu conheço. Eu conheço o Pai. Então, e Jesus usou uma expressão, que é a expressão Abba. Tem até uma igreja, não tem igreja Abba? Parece que tem, né? Mas a palavra Abba no hebraico significa paizinho. É um diminutivo, uma palavra de carinho. Sabe? O Senhor Jesus usa várias vezes, paizinho, o mundo não conhece você, mas eu conheço. Então, isso é maravilhoso, a linguagem que Jesus usa. E vejam bem que nessa oração, o assunto de hoje é a unidade dos santos. Né? A gente vai ver isso aqui. A unidade dos santos. Então, esse é o texto, um dos textos basilares. Tem outros textos, mas vamos nos ater mais a esse texto da oração de Jesus. Então, o articulista vai mencionar aqui
nessa oração como texto áureo, João 17:1. João 17:21. Nesse texto, o texto áureo, o texto básico, nós vimos, João 17:21, que diz o seguinte, né? A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vejam bem, o que é união e unidade? Tem um pastor bem conhecido, batista, chamado Juan Carlos Ortiz. Ele é argentino, mas ele é muito conhecido no mundo todo porque ele tem muitos livros. Juan Carlos Ortiz, ele tem um livro chamado El Discípulo, em espanhol. Já foi traduzido para o português, O Discípulo. E Juan Carlos Ortiz, ele diz que qual a diferença entre união e unidade. Jesus falou sempre em unidade. Ele disse que união é um saco de batata juntos. O agricultor vai para o campo. Aliás, tem uma cidade aqui perto, que é uma das cidades que mais produzem batata no Brasil. Irati. Condena? Irati. Então, vejam bem, que eu gosto muito, tem um programa também, um programa de televisão que fala sobre o Paraná, não tem? Cada cidade. Já viu um programa que tem aí? Meu Paraná, é isso? Eu gosto daquele programa aqui. A cada dia, eles vão mostrando uma cidade diferente. Eu não conheço o interior do Paraná, mas eu comecei a conhecer, aí vai mostrar, e mostra o Moarama. O Moarama, e diz, olha aqui, é a terra de Dona Elizabeth, né? É isso mesmo? É a terra do seu Sidão, de Dona Lídia, aí vai mostrar o Moarama. Eu gosto desses programas assim, aí mostra que tem o Moarama, que produz a região. Aí mostrou Irati dias atrás, diz, olha aqui a terra da batata. Vejam bem, lembra de antigamente que o agricultor ia para o campo, enchia o saco de batata e tinha aquela agulha grande, né? Cozia a boca do saco, antigamente, né? Então ele dizia, Juan Carlos Ortiz disse que união é um saco de batata juntos. As batatinhas estão juntas, porque alguém ali as colocou. Mas tem batatas ovais, batatas mais compridinhas, cada uma tem a sua peculiaridade. Então, ele disse que isso é união. Nós muitas vezes estamos juntos, um ao lado do outro, mas não temos comunhão. Nem sequer conhecemos. Por quê? Porque o fato de estar as pessoas em união ali, não significa necessariamente comunhão. Você pode estar dentro de um ônibus, não é verdade? Está sentado ao lado de alguém, porque a situação o colocou naquela condição. Mas você não sabe quem ele é. Para onde vai, o que faz, o que fez. Você não sabe nada dele, não é verdade? E se for no Rio de Janeiro, já viu aqueles ônibus cheios, aquele calor, Rio 44 graus, cidade maravilha, cidade do calor e do caos, como diz a música Marisa Monte. Então, você está ali sentindo o cheiro do outro, que não é cheiro de pólen, nem azarro, esqueça, nem Fahrenheit, nem Paco Rabanne, Manmillion, é outro cheiro. Mas está ali perto. Por quê? Porque alguém te colocou ali perto, ali, você não tem para onde correr. Mas a unidade que Jesus falou é o purê de batatas, diz Juan Carlos Ortiz. É quando eu estou pronto a perder a minha peculiaridade para amar o outro, apesar das diferenças. Então Jesus orou para que a igreja fosse um purê de batatas, onde todos nós nos amemos, independentemente de condição social, cultural e assim por diante. Essa é a igreja de Cristo. Jesus orou por essa unidade. Não é uma unidade organizacional, porque nós não teremos. O último IBGE, agora do ano 2020, disse que no Brasil temos 42 mil denominações diferentes. Logo, a união, não é? Jesus orou. Não é união organizacional, porque Jesus não plantou denominações. Você pode imaginar que naquela época de Jesus havia 4 religiões estabelecidas. Os fariseus, o farisaísmo, o saducaísmo, os essênios e os zelotas. Jesus não pertenceu a nenhuma delas. Você pode ver até no discurso de Jesus, que os discursos de Jesus eram muito fortes contra os religiosos da época. Guias cegos, hipócritas. Jesus usa a palavra hipócritas 14 vezes em Mateus capítulo 23, referindo-se aos religiosos da época, que o condenavam e condenavam as pessoas esquecidas da sociedade, mas não faziam nada por ela. Lembram? Jesus, hipócritas, raça de víboras. Então, Jesus, a própria linguagem de João Batista foi essa, né? Hipócritas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, muitas das críticas de Jesus foram contra os religiosos da época. Não é que Deus não usa a religião, mas a gente tem que entender que Jesus não era nem batista, nem presbiteriano, nem metodista, nem congregacional. É importante isso, por mais batistão que eu seja, Jesus não era batista. A gente tem que entender isso, né? Senão alguém vai colocar Jesus como batista, primeiro batista. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Tem que ter muito cuidado.
Tá bom? Então, por isso que é importante compreender o Hans Küng. Hans Küng é um dos grandes teólogos do século XX, alemão, professor da Universidade de Tübingen. E Hans Küng diz que o grande desafio da igreja hoje é descobrir qual a compreensão e mentalidade de Jesus para vivê-la hoje. Porque muitas vezes nós somos cristãos do século XXI e tem geração Y, geração não sei o quê, geração não sei o quê, né? A Baby Boom Generation, a geração que veio logo depois da década de 60, quando surgiu a bitomania, os hippies, assim por diante, a geração Baby Boom, os filhos da guerra, né? Então, aquela geração passou, depois vem as gerações Y, e daqui a pouco tem o alfabeto todo. Então, e você não sabe que geração você está. Mas você tem que entender você tem que compreender que a mentalidade cristã é a mentalidade de Paulo em Romanos 12. Não vos conformeis com este século. A palavra, alguém conhece a palavra metamorfose? Que é transformar-se. Então, a palavra morfê do grego é a palavra tomar a forma. Imaginemos que você tem um copo d'água. Se colocar aquele copo d'água na bacia, ela vai tomar a forma da bacia. Se colocar no copo, nós chaleram que a água tem essa capacidade de tomar a forma do recipiente. Então, Paulo está dizendo que a gente ele diz que não é para tomar a forma, morfê do Império Romano, a forma do mundo. Então, a igreja está no mundo, mas não é do mundo, né? Então, é importante isso. Jesus mesmo disse, eles não são do mundo, ó Pai, como também do mundo eu não sou. É importante isso, compreender o que Jesus quer dizer com isso. Estar no mundo sem ser do mundo. O que quer dizer isso? Tem pessoas que tem que ser uma pessoa alienada agora, porque é cristão, não vai falar mais com ninguém. E no ambiente de trabalho, a Daniela não vai se comunicar com ninguém porque é cristã. Não é isso que a Bíblia diz. Ela não vai almoçar com uma colega porque ela não é cristã. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que onde quer que estejamos, guardemos a identidade de Cristo em nossa vida. E não precisa colocar no seu carro, esse carro é do Senhor Jesus. Tem gente que eu não gosto muito de adesivos, sabe? Que eu já vi carro, esse carro é do Senhor Jesus, não obedece sinal de trânsito, dá tranque em todo mundo, e faz cada coisa em trânsito, mas o carro é do Senhor Jesus. Ou a serviço do rei, e às vezes o carro não está a serviço do rei. Então, a gente tem que ter cuidado com esses slogans. É melhor viver Cristo no dia a dia, sem necessariamente levantar a bandeira, e a gente tem muito cuidado com isso, né? Então, um testemunho, uma das melhores maneiras de você mostrar que é crente no seu trabalho, é fazer um trabalho de forma correta. Sendo melhor funcionário da empresa. É uma das maneiras de Deus ser glorificado. Alguém vai ver que você é um funcionário que leva a coisa a sério, né? Então, o Júnior no trabalho, a Daniela no trabalho, a Liliane, vocês todos que trabalham aí na vida secular, é uma das melhores maneiras de glorificar a Deus, ali no trabalho, é sendo um excelente funcionário. Sendo um funcionário modelo, padrão para aquela empresa. Tá bom? Então, isso é muito importante isso. É muito importante, tá bom? Pensar nesses aspectos. Então, união de Jesus, vamos pensar antes de tratar de unidade, é importante entender isso. Esse é o pensamento, eu ensinei filosofia há muitos anos na universidade. Então, quando penso de tese, síntese, antítese de Hegel, mas o silogismo aristotélico é interessante. Ele diz que as coisas, você entende as coisas por associação. Por exemplo, a linha A, premissa alfa, todo homem mortal. Premissa beta, eu sou homem. Premissa delta, logo, eu sou mortal. Você entendeu? Seu pensamento foi conduzido à razão. Então, muitas coisas que Jesus diz, a gente tem que entender primeiro o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Jesus está tratando de unidade aqui. Pai, eu peço que eles sejam unidos assim como o Senhor é comigo. Assim como o Pai é comigo. Ele ainda disse para quê? Para que o mundo creia. Jesus disse, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque se a gente começar a se odiar uns aos outros, se engalfinhar uns aos outros como denominação, o que é que o povo vai dizer? Esse povo não é cristão? Olha aí. Olha o que está acontecendo com eles. Eles não se entendem. Como é importante entender isso, o que Jesus quer dizer. Então, essa unidade de Jesus não é uma unidade organizacional. Porque nós não seremos, como disse no Brasil, 42 mil denominações diferentes, segundo o IBGE. E tem igreja para tudo quanto é jeito. Igreja Florzinha de Jesus. Igreja Eu Vou e Você Fica. Igreja A Última Embarcação de Cristo. Parece aquele músico, o Trem das 11, da dona Irã Barbosa, né? Se eu perder esse trem que sai para Jaçanã, só amanhã de manhã. Então tem tudo quanto é igreja. Logo, se for pensar em igreja, ninguém vai deixar de ser salvo, porque tem igreja para tudo quanto é gosto.
Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então Jesus não pregou união organizacional, porque a igreja não era organização. A igreja era um organismo. Era um organismo vivo. O cristianismo passou a ser organização só a partir do século IV. E, deploravelmente, quer queiramos, quer não, a primeira organização foi a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, que surgiu no ano 381 depois de Cristo, fundada pelo imperador Teodósio I. O cristianismo tornou-se a maioria do império, e Teodósio I, quase por necessidade, disse, olha, já são a maioria os cristãos, já são a maioria do império, temos que organizar isso. A maioria dos romanos já eram cristãos, no ano 380 depois de Cristo. Então foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana. Romana por quê? Porque pertencia ao império. Não? O primeiro papa foi bispo Lino de Roma, que tornou-se papa no ano 410 depois de Cristo, com o nome de Papa Leão I. Eu conheço a história dos papas porque um dos meus livros é sobre a história dos papas. Não? Então, a história do papismo. Então, vejam bem, quantos papas já houve com o nome de Leão? 13 papas. O último foi Leão XIII. Então, olha quantos papas. Né? Então, tem até uma... Eu gosto muito dessas coisas, de contar histórias. Tem até uma lá em Pernambuco, no sul de Pernambuco, tem muitas usinas açucareiras. E tem uma usina açucareira em Catende, perto de Palmares, sul do estado, usina Catende Leão XIII. Então, não sei se foi criada na época desse Papa, né? Então, o João teve 23 papas com o nome de João. O último foi João 23, que morreu em 1963. Né? E depois dele subiu ao pontificado romano o Papa Paulo VI, que viveu até 1978. Que foi depois, surgiu o Papa João Paulo I, em 1978. Então, essa é a história dos papas. Né? Então, isso é... Sabe que eu converso com padres, às vezes, eles dizem, mas Antônio José, você conhece mais a história da igreja do que eu. Você conhece mais a igreja católica do que eu. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque isso leva você a ter diálogo com as pessoas. Isso é o que se chama de capital cultural. Se você disser, pergunta a pessoa, um pastor, ele vai, vou no Google perguntar, depois eu lhe ligo. Então, fica estranho isso, né? A gente tem que conhecer um pouco de Bíblia, além de Bíblia, né? Um pouco de sociologia, antropologia, as GIS aí, psicologia, para poder dialogar com o mundo contemporâneo. Então, primeira coisa, então, a unidade dos santos frente à hostilização do mundo. Interessante. Essa unidade não é você que preserva. Você não tem poder para preservar a igreja de Cristo. Por melhor que você seja, você pode ser um cristão, isso 2025. Você não tem essa capacidade de preservar a igreja de Cristo. Quem a preserva é Ele mesmo. Lembra que Jesus Cristo disse? Estou fundando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16. Estou fundando a minha eclesia. Vejam bem, a palavra eclesia é uma palavra que já existia. Eclesia significa ajuntamento, reunião. Quinto século antes de Cristo, eclesia era uma reunião de pessoas para ouvir uma palestra de Sócrates, Platão, Aristóteles ou qualquer assunto. Era eclesia. Mas Jesus diz, eu estou fundando a minha eclesia. Outro ajuntamento. Aqui, ajuntamento de povo não é para ouvir Alexandre Moraes, muito menos, ninguém estaria aqui. Mas, então, entendeu? Então, é para ouvir a voz de Deus. Essa é a eclesia. É a comunidade dos santos remida pelo sangue de Cristo. É um novo ajuntamento. Então, vejam bem. Mas Jesus vai dizer aqui nesse texto, várias vezes Jesus vai dizer ao Pai, guarda-os em teu nome. Pai, protege-os, guarda-os. É uma expressão que você vai ver muitas vezes Jesus falando isso, conforme está no versículo 11, ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um. Guarda-os em teu nome. Só quem tem poder de guardar a sua igreja é Jesus. Por isso que ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerão por quê? Porque o nosso pastor é muito bom? Porque a gente tem gente muito boa que canta? Não. Quem vai preservar essa igreja e preservar você no caminho dele é Ele mesmo. Por mais que você se esforce para perseverar, a perseverança é um dom de Deus. Não é um dom seu. Você diz, fui eu que perseverei até o fim, eu nunca me afastei do Senhor, e eu vou ser fiel até o fim. Quem vai te guardar fiel é Ele. Você pode entender isso? Quem vai te guardar nos caminhos dele, por mais esforços que você possa fazer, é Deus que vai te guardar nos caminhos dele. Você pode entender isso? Por isso que essa
essa comunhão é preservada pelo próprio Cristo. Vamos ler João 10, 27 e 28. João 10, 27 e 28. Quero que você leia isso aqui. João 10, 27 e 28. Quem encontrar, possa vir à frente ler, tá bom? João capítulo 10, versículo 27 e 28. Carlos, quer ler? Carlos está mais perto da gente aqui. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. E ninguém poderá arrancá-las de onde? Da minha mão. Às vezes o cristão pensa que é tão frágil, tão pusilânime, como diz, tão tênue, né? Nós somos tão frágeis. Mas quem vai te preservar nos caminhos dele não é você. É Deus. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e ninguém as tomará da minha mão. E o texto diz, da mão do Pai, ninguém poderá tirar. É isso que o texto diz, né? Porque da mão do Pai ninguém poderá tomar. Versículos 27 e 28. Então vejam bem, da mão de Deus ninguém vai tomar você. Porque é Deus que vai te guardar nos caminhos dele. Havia um louvor antigo, que eu acho que era do grupo Elo. Eu sou fraco e sem vigor, vem Jesus meu Salvador. Então, aqueles louvores antigos do grupo Elo, não tinha? Do Vencedores por Cristo. Sabe o que é aqueles louvores? Alguém lembra daqueles louvores? Vencedores por Cristo, grupo Elo. Você lembra daquela turma? O novo dia almejo eu encontrar, a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, que Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Meu amigo, você com aqueles purinhos sagrados cantando isso, a igreja vai pegar fogo. Emerson, fala com o nosso Asaf ali. Vamos cantar esse louvor. Um novo dia almejo eu encontrar. Eu sou um batistão, mas quando cantar isso aqui, até cadeira eu vou jogar para cima. Porque esse louvor mexe com a alma da gente. Sabe que tem louvor que mexe com a alma da gente? Já percebeu isso aí? Tem louvor que a gente se esforça para se alegrar, mas tem louvor que ele em si já produz uma alegria tremenda. Esse louvor, um novo dia almejo eu encontrar, é um dos louvores mais belos que já produziu. É uma coisa gloriosa. Ouve aí depois esse louvor. E depois, junto a você, Liliane, Daniela e Éder, e com o Júnior, vamos cantar esse louvor na igreja. Vamos ensinar um novo dia almejo eu encontrar. Que coisa gloriosa. Eu digo isso porque quando me converti não, que ninguém se converte, né? É Deus que converteu você. Eu lembro que uma pessoa levantou a mão, estava no canto, estava chorando, embriagado, numa rua em Chicago, e estava nevando. Aí passou o pastor, grande pastor batista, né? Duarte Lima Moody. E Moody foi a pessoa que mais levou almas para Cristo na história do cristianismo. Sabiam disso? E ele não tinha curso de teologia. Os Estados Unidos tinha 12 milhões de habitantes na época. 1 milhão se converteu com Moody. Teve sermão de Moody, se converteu 30 mil pessoas no sermão. Já pensou isso? Você disse, se converteu porque ele é bonito como Brad Pitt. Nada disso. Moody era pequenininho, gordinho, 157 quilos, tinha vocação mais para ser rei momo. Mas foi aquele homem que Deus queria usar. E quando Moody abria a boca, o Espírito Santo usava ele poderosamente. Ele era um jovem na igreja. E um pregador foi pregar, ele era bem jovenzinho, trabalhava na sapataria. Fazendo sapato de sola, né? Sapateiro, colocando sola no sapato. E o pregador disse, o mundo está para ver. Era 1830 isso, nos Estados Unidos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. O Espírito Santo tomou o mudo lá atrás e disse, você vai ser este homem. Então o mudo estava passando numa rua em Chicago, estava nevando, ele com guarda-chuva, e um senhor embriagado no chão, caído, disse, pastor Moody, pastor. E o Moody era muito educado, foi lá e disse, que deseja, Senhor? Eu sou aquele que me converti com o senhor a semana passada. Sou eu que me converti. Aí Moody olhou para ele embriagado.
com uma garrafa de velho barreiro na mão. Aí Moody foi lá e disse: meu amigo, se converteu com quem? Com o Senhor. Ele disse: é por isso que você está desse jeito. Você está aqui embriagado porque se converteu comigo. Se você tivesse se convertido com o Espírito Santo, não estaria dessa forma. Então você não se converteu com o pastor Euquias, não se converteu com ninguém. Você se converteu com o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai preservar a igreja. Lembra você da bênção apostólica? Quem é que produz comunhão? Porque um dos aspectos da unidade de Cristo é a comunhão dos santos. É a comunhão que temos uns com os outros. Essa comunhão é promovida por quem? Por nós? Não, é pelo Espírito Santo. Vamos ler o texto? Abra a sua Bíblia, 2ª carta aos Coríntios. 2ª missiva, como dizia o nosso grande Rui Barbosa, na sua obra, em 1919, Oração aos Moços. Missiva, ninguém usa essa palavra mais missiva, né? Escreva essa missiva. Alguém já escreveu cartas no passado? Eu escrevo essa missiva para você, Dona Cleusa escrevia para Antônio e dizia isso. Meu amado, meu querido, eu estou mandando essa missiva para você. Então, missiva é uma expressão bem usada naquela época para cartas. Vamos lá, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2ª carta aos Coríntios, 13:13. França, vem ler aqui com sua bela voz de piauiense. Vamos lá. Você é de Parnaíba ou não? Conhece Parnaíba? É a melhor cidade do Piauí? As margens paradas bonitas, né? Lugar bonito. 13:13. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Essa é a bênção apostólica. Você já viu o pastor dar essa bênção na igreja? Os pastores dão essa bênção, geralmente dão, não? Termina o culto e a graça do Senhor Jesus. Essa bênção não foi inventada pelo pastor Euquias, não. Essa bênção está na Bíblia. A graça vem de quem? A graça na sua vida vem de quem? Vem do Senhor Jesus. O amor vem de Deus. E a comunhão vem de quem? Do Espírito Santo. Então, só quem produz unidade e comunhão na igreja é o Espírito Santo. Você pode entender isso? Que só o Espírito Santo deve fazer você amar aquele outro irmão, por mais chato que ele seja. Ele é seu irmão. Como é importante você entender isso? Trate bem aqueles com quem você vai passar a eternidade. Alguém pode ser muito boring, mas ele é lavado pelo sangue de Cristo como você é. Algum dia você vai viver com ele a eternidade. Então, essa é uma frase que foi muito usada por Charles Finney. Né? Charles Finney, outro pastor batista muito conhecido, século XIX, sempre dizia: trate bem aqueles com quem você vai passar a eternidade. Então, a comunhão vem do Espírito Santo. Então, é Deus que vai nos guardar neste mundo hostilizante. O mundo é hostil. Jesus nunca disse que a sua igreja ia ser amada pelo povo. Ia ser amada pelo mundo, aplaudida pelo mundo, porque hoje está em moda ser cristão muitas vezes, né? Até artista da Globo, de vez em quando, diz aleluia, glória a Deus, numa entrevista. Que negócio é esse? Porque aleluia, glória a Deus passou a ser um jargão, um clichê. A pessoa usa, não sabe nem o que é. Entendeu? Então é uma coisa complicadíssima isso. Entendeu? Então veja bem, isso é muito importante entender isso. Então, no mundo hostil, quem vai guardar a sua igreja é o Senhor Jesus. Deixa eu imaginar. Pensa comigo. Tem um livro com o título, se quiser ler um bom livro, leia esse livro. Mártires do Coliseu Romano. Você vai chorar em cada parágrafo. Ele vai dizer todo o sofrimento que o cristianismo passou. Se não fosse Deus para guardar a sua igreja, a igreja teria sucumbido. O Império Romano matou milhares de cristãos. Jogava os cristãos na arena romana para ser comidos pelas feras famintas. As perseguições foram muito cruéis, foram crudelíssimas contra o cristianismo. Por que ele chegou até hoje? Porque o Senhor preservou a sua igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A igreja dele. Não é a igreja do pastor, não é a igreja da denominação. Então é a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus, ela está espalhada em todas as denominações. A igreja do Senhor Jesus está dentro da igreja batista. Entendeu? A igreja do Senhor Jesus são aqueles que Deus escolheu, que aqueles que pertencem a Ele. Nem todo mundo que é membro da igreja seria bom. Mas nem todo mundo que é membro da igreja é membro da igreja de Cristo, espiritual. Você entendeu? É bom entender isso. O fato de alguém se tornar membro da igreja não significa necessariamente que ali já é o passaporte para o céu. Compreenda isso. Tem uma pesquisa, vou dar esses dados de pesquisa, é do Dr. David Barrett.
é professor da Universidade de Cambridge. Eu leio tudo que esse cara diz. Ele fez uma pesquisa dizendo recentemente, há 2 anos atrás, ele fez uma pesquisa. Se Jesus voltasse hoje, quem ia para o céu? Qual a população do mundo hoje? 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. 8 bilhões. Você pode imaginar um país como a Índia? A Índia é um terço do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e 513 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e 513 mil. O Brasil é 52% do território da América do Sul. Sabiam disso? Que mais da metade da América do Sul é o Brasil? 52% da América do Sul é o Brasil somente. É um país grande. Não é o maior não, mas nós somos o 5º país do mundo em tamanho, né? Mas vejam bem, a Índia são só 3 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. A Índia é quase o tamanho do sul do Brasil, do sudeste. 1,5 bilhão. Só em pensar em Índia e China, os dois juntos, já são 40% da população do mundo. Perguntaram ao missionário Hudson Taylor, quando ele foi para a China, em 1838, perguntaram, por que você quer ir para a China? Ele disse, eu quero ir para a China porque o Senhor ama os chineses, ama muitos chineses. Por que você sabe disso? Porque o Senhor criou muitos deles. Está vendo? Isso é Hudson Taylor, missionário. Por que você quer ir para a China? Ele era muito jovem, garoto, você quer ir para a China como missionário? Você sabe que é perigoso? A China é um país budista, persegue os cristãos. Por que você quer ir para lá? Porque o Senhor ama muito os chineses. Isso era diante da junta de missões, da missão de Londres. Aí disse, mas por que você quer ir para a China? Eu quero ir para a China porque o Senhor ama os chineses. Por que você tem certeza disso? Porque o Senhor criou muitos deles. Já são mais de 1 bilhão. Já era mais de 1 bilhão naquele período. Então, não posso imaginar isso? Então, ele disse que, olha, o mundo está com 8 bilhões, 200 milhões de habitantes. Mas quantos cristãos? Juntando todos os cristãos. E quando falo em cristãos, é todas as igrejas protestantes, a igreja católica, romana, a igreja ortodoxa grega, que é a igreja da Rússia, Uzbequistão, Azerbaijão, Cazaquistão e assim por diante, a igreja ortodoxa grega, a igreja cóptica do Egito, a igreja maronita de Síria e Líbano, a igreja da Armênia, juntando todas as ramificações cristãs do mundo hoje, nós somos 2 bilhões e 300 milhões. Então, se Jesus viesse hoje, ia salvar cerca de 30% da população. Se salvasse todos os cristãos do mundo, juntando católicos, protestantes, todas as ramificações cristãs, até gente que nunca entrou na igreja, gente que está no banco 1, 2, 3 e 4, levando todo mundo para o céu. E eu salvar 30% do mundo, ia para o inferno, pular amarelinha com capeta, 70% do mundo. Pensa você. Aí você diz, não, mas eu não sou liberal assim, achar que todos os católicos do mundo, criminosos, tudo quanto é gente que está em detenção, está preso em penitenciário, vai tudo para o céu. Até o Marcola do PCC, vai todo mundo para o céu. For levar todo mundo do céu, que nasceu no Ocidente, 30%. Você diz, não, eu só creio que vai no céu, para o céu só quem é protestante. Imagina que você diga isso. Só quem é protestante. Então, os protestantes, todas as religiões juntas, nós somos 800 milhões de protestantes. Presbiterianos, luteranos, metodistas, batistas, e episcopais, e anglicanos, todas as ramificações pentecostais, que a maioria das igrejas no mundo são pentecostais, essa multiplicação. Juntando todos nós somos 800 milhões. Católicos, 1 bilhão e 200 milhões de católicos. 800 milhões de protestantes. Mais 800 milhões de protestantes e 8 bilhões são 10%. Você entendeu? Se o Senhor vier salvar todos os protestantes, quem vai para a igreja, quem não vem, quem vem à igreja só uma vez a cada 6 meses, uma santa ceia, sei lá o quê. Gente assim, gente que está um pé na igreja, outro pé no mundo, juntando todo mundo protestante. Nos Estados Unidos, que muita gente é cristão nominal, ou na Europa, pior ainda, 1% dos protestantes vão para a igreja na Europa. Pergunta a alguém da Alemanha, você é o quê? Luterano. Ele nunca foi na igreja luterana. Ele foi batizado quando criança, e pronto. Mas se perguntar, ele vai dizer que é luterano. Na Alemanha, Noruega, Dinamarca, Suécia, são países luteranos, oficialmente pela Constituição. Então, se você pensar que vai ser salvo todos os protestantes, só 10% do mundo. Aí você diz, não, mas eu penso diferente, eu penso que vai para o céu só quem frequenta igreja. Eu estou diminuindo, tá bom? O funil. Se você pensar quem frequenta igreja, na América Latina, 70% dos crentes frequentam a igreja. Por exemplo, quantos membros tem aqui na igreja? 500. Mas quantos frequentam? Todos os 500 membros. Você vê 500 membros aqui na igreja, todo culto? Vamos ser sinceros, a gente não vê. Então, as igrejas protestantes, 70% da membresia frequenta a igreja. Isso aqui, porque nos Estados Unidos é só 20%, e na Europa 1%. Então, se juntar, fazendo a periódica aí, juntando América Latina e Europa,
vai ser uma média de 35% da membresia que frequenta a igreja. Então, de 800 milhões, se o Senhor vem salvar só quem frequenta a igreja, vai cair para 300 milhões. Você entendeu isso? 300 milhões em 800 bilhões. Isso aí já é 6%. O Senhor vai salvar 6% do mundo, 94% vai ficar com capeta lá. Você diz, não, eu creio que vai para o céu só quem nasceu de novo. Agora eu vou chorar. Vou chorar, desculpe, mas vou chorar. Vou contar. Porque a gente não sabe. Então, entendeu? Então vai cair para 1%, 2%. Se for para o céu, só quem nasceu de novo, como diz a expressão born again, a expressão muito usada nos Estados Unidos. O presidente, candidato a presidente. Eu lembro quando George Bush foi candidato, né? Aí uma das maneiras do Partido Republicano conseguir a votação dos batistas, porque você sabia que a igreja batista tem poder nos Estados Unidos para eleger um presidente? Sério mesmo. Porque nos Estados Unidos ninguém é obrigado a votar. O país tem 360 milhões de habitantes, mas vota só 60 milhões. 60 milhões, 70, ninguém é obrigado. Então, só vota nos Estados Unidos 20% da população, 25% vai às urnas. Então, eu lembro quando George Bush foi candidato em 92, inclusive na época da invasão do Iraque, disseram, vamos votar nele para o George Bush pai, porque ele é born again. O que é born again? Ele é nascido de novo. Pronto. Só a igreja batista, 50 milhões de membros. Se os batistas dos Estados Unidos, a Southern Baptist Convention, a Convenção Batista do Sul, e as convenções batistas dos Estados Unidos, vamos votar no cara, já elege. Você entendeu? Então é importante entender isso. Então quem preserva a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Isso é outra coisa que eu sempre penso. Eu sei que nós somos um pouco numerólatras. Somos. Às vezes nós gostamos de dizer que a nossa igreja tem 1000 membros, 200 mil membros. Sabe o quê? Parece que a gente parece dar mais prazer, parece que legitima mais a igreja. Porque essa minha igreja tem 10 membros. A igreja fraquinha dessa, nem eu quero ir. Então vejam bem, porque parece a gente, e até ministério. O pastor George Barna é um grande pastor. A igreja dele tem 20 mil membros. Para dizer que alguém é grande, para legitimar o ministério dele, a igreja tem que ser grande. Você entendeu? Quantos membros tem a igreja de Jesus? 12. 12 apóstolos. Mesmo assim, não era X9, que era Judas. Então, era um traíra. Então, vejam bem. Então, a igreja de Jesus tinha 12 membros. A igreja apostólica, aquelas igrejas grandes que você se admira, a gente lê a carta aos Efésios, Paulo para os cristãos de Éfeso, Paulo para os cristãos de Corinto, eram igrejas lares, reunidas nos lares. Era igreja de 30 pessoas. O Senhor vai falar na carta de Coríntios, então, saudai a Áquila, a Priscila e a igreja que se reúne na casa deles. Então a igreja se reunia, a igreja de Corinto, na casa de Áquila e Priscila, na casa daquele casal. Então, como é importante entender essas coisas. A igreja se reúne aqui, saudai. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. 1 carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Então, vejam, queridos, eram igrejas lares. Você pensa na IPIB, 20 mil membros na PIB. A PIB está recebendo 1000 membros por ano. Glória a Deus por isso. Mas a gente pensa que às vezes é isso que legitima. O que legitima a igreja é a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus nela. Pode ter. O que Jesus disse? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Jesus não disse, onde tiver 20 mil, eu estou presente. Eu só vou lá se tiver uma grande multidão. Jesus não disse isso. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali presente. Pensa um missionário das juntas nacionais, está trabalhando em Parintins, lá no Amazonas, Óbidos, Oriximiná, médio e baixo Amazonas, reunido a igreja nesta manhã, debaixo de um pé de castanheira, uma árvore bem conhecida naquela região, né? Entendeu? A igreja está lá, ou a igreja junto daquelas igrejas ribeirinhas, né? Eu trabalhei como missionário 10 anos, como missionário na Amazônia, no Rio Xingu. A gente plantar a igreja com aquelas populações ribeirinhas. Crentes choravam quando chegava lá, pegava um barco, subia o rio, Xingu. Maior dificuldade do mundo para chegar lá. Chega lá, a pessoa não tinha comida, tinha um peixe e um pouquinho de farinha puba. Cada grão tomando de um grão de feijão, jogava na parede e voltava. Entendeu? Então,
E aí já comigo com muita alegria, aquela alegria do Espírito Santo, daquele crente, tão humilde. Pastor, missionário, não tenho nada de comer, mas eu tenho um pouquinho de farinha pública, eu peguei um tucunaré. Tá bom demais, vamos. Você entendeu? É a igreja do Senhor Jesus espalhada. Então, como é importante entender isso, então, que guarda a igreja. Então, a igreja não está, a sua força não está na sua organização, nem no seu número. É importante isso. O que guarda a igreja, a unidade da igreja, não é demonstrada na sua organização, nem no seu número. O que preserva a igreja é o poder de Deus, é o Espírito Santo presente nela. Por isso que as igrejas primitivas eram igrejas lares, eram comunidades pequenas, que foram preservadas pelo poder de Deus. E fez com que o Evangelho fosse preservado até os nossos dias. É maravilhoso entender isso. Então, o que guarda a igreja nesse mundo hostil é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo nela. Isso é maravilhoso você imaginar isso. Isto é maravilhoso. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Isto é realmente maravilhoso. Na carta de Pedro, Pedro fala isto, sobre a importância daqueles cristãos. O que preservava a igreja desse mundo hostil era a presença de Deus. Como eu disse, você não pode imaginar que o mundo vai te amar. Desconfie quando todo mundo te ama, quando ninguém tem nada contra você, quando ninguém te critica, alguma coisa está errada. Eu lembrei de um pastor, hein? Eu não vou dizer o nome dele não, porque eu morava no Rio de Janeiro. E alguém disse, eu vou para a igreja tal, porque lá naquela igreja eu bebo pinga com o pastor. Mas, pelo amor de Deus, que pastor é esse? Alguém falou isso. Eu vou para aqui, lá não tem censura, lá ninguém critica ninguém. Vou para lá porque eu bebo pinga. E era verdade, o pastor gostava de tomar algumas, mas sei lá o quê. E tudo está até famoso. Vou para lá, eu bebo cerveja, bebo pinga com o pastor, sei lá o quê. Vou para lá, que igreja boa. Queridos, a igreja também tem que compreender isso. Ela não pode se amoldar ao mundo para agradar ao mundo, porque você corre o perigo de agradar ao mundo e desagradar a Deus. A prioridade da igreja é agradar a Cristo. Só a Cristo. Então, o propósito de Deus, de fato, é que a igreja aprenda a agradar somente a Cristo. Porque é Ele que preserva a sua igreja. Então, em primeiro ponto, que a igreja, a unidade da igreja, dos santos, frente à hostilização do mundo. Jesus disse, eu peço que o Senhor os guarde do mal. Não os tires do mundo, mas sim que os guarde do mal. Jesus não, sei o que acontece. Quando Jesus disse, não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal, qual é o maior desejo do crente? Vamos ser sinceros. É que aconteça a segunda vinda. Que a gente criou uma teologia escapista, que o negócio, sabe, esse negócio aqui está muito ruim, está muito mal, que o Senhor venha logo e tire a igreja daqui. Você já desejou isso? Eu já desejei muitas vezes. Senhor, a coisa está muito mal. A gente vai piorar, o Brasil na mão do STF, sei lá o quê. Eu sei que a situação está ruim em todo mundo. O mundo todo está hostilizando a igreja. Se você pensa, às vezes nós não percebemos. Você lembra o que aconteceu na abertura das Olimpíadas? Aquela brincadeira com Jesus? É muito sério aquele negócio. Você lembra o que fez o Charlie Hebdo? O Charlie Hebdo, um jornal de Paris, fez um desenhozinho com Maomé, saiu no jornal, colocou uma barbinha em Maomé como se fosse Santa Claus, Papai Noel. Os muçulmanos foram lá, mataram todo mundo. Vai brincar com o muçulmano. Mas com o cristianismo pode brincar, satirizar, fazer chacota. Então, há dois anos atrás, uma escola de samba do Rio de Janeiro apresentou Jesus sendo, não sei se alguém viu, Jesus sendo puxado pelo diabo, né? Sendo arrastado pelo diabo nessa porcaria. Então, esse mundo está desse jeito, meu amigo. Não espere que o mundo vai te amar, vai piorar. Não pense que vai melhorar, não. Não pense que o mundo está melhorando, porque não está. Já foi feita uma pesquisa, embora que o mundo, a ciência se multiplicou, estamos vivendo na época do IA, da inteligência artificial, ninguém sabe o que vem por aí, mas moralmente, espiritualmente, o mundo piorou. O próprio Jesus diz, e por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Então, pense em você. Não vá pensar que as coisas vão melhorar para o cristão. Daqui a 10 anos, para ser cristão vai ser uma dificuldade. Daqui a pouco vão querer impedir que você venha para a igreja. Vão proibir que a igreja fale em pecado. Vão exigir que a igreja seja politicamente correta. Feche os olhos para tudo quanto é bandalheira aí fora, não diga nada. Sabe o que é? Viver dessa forma. Alienado do mundo.
sem criticar o mundo, com medo de ser perseguido. Vai acontecer essas coisas, porque o mundo está se preparando para o surgimento do anticristo. Eu não quero amedrontar ninguém não, mas isso é verdade. O mundo está se preparando, você não está percebendo. O mundo está se preparando para o surgimento do anticristo. As perseguições serão crudelíssimas contra a igreja de Jesus. Isso é ler Apocalipse. Isso é ler Mateus capítulo 24, 25. O sermão, o princípio das dores. Jesus vai dizer: sereis odiados por causa do meu nome, sereis perseguidos por causa do meu nome. O Senhor advertiu a sua igreja. Então não pense, quando eu penso nessa igreja aí, essas igrejas de onda, até mesmo acho de todo o coração, viu, queridos? Quando surgir o anticristo vai ser uma peneira, porque esse povo que procura igreja só para socializar-se, não vai estar pronto para sofrer por amor a Cristo. Esse cristão que foi para a igreja, porque o pastor discursou e disse: vem para cá porque o senhor vai te dar um BMW, esse povo está preparado para sofrer? Ele foi para lá atrás de bênçãos. Pode ver isso. Estão prometendo bênçãos pecuniárias como compensação para seguir a Cristo. Estão barganhando o Evangelho. Esse Evangelho envergonha a Cristo. Jesus nunca disse que ser cristão seria ser fácil, seria uma coisa fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo sofrereis aflições. No mundo passareis por aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. A recompensa é que ele venceu e nós vamos vencer com ele. Ele não disse que vai ser fácil, é um mar de rosas, ser cristão é surfar por cima da onda. Ele não disse isso, nada disso. O mundo vai aplaudir vocês? Ele não disse isso. Ele preparou a sua igreja. Sereis perseguidos e odiados por causa do meu nome. Então, o que guarda a igreja nesse mundo hostil é de fato o Senhor. É só o Senhor que pode preservar. A unidade dos santos sob a ação do Espírito Santo. Estão percebendo? O Espírito Santo é aquele que produz essa unidade. Não há nada que produza essa unidade a não ser o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode preservar a igreja de Cristo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu sinceramente, eu sou um pastor que gosto muito do Espírito Santo. Eu gosto de falar do Espírito Santo. Às vezes a gente tem medo: sou batista, isso parece pentecostal, esse discurso não me agrada. Falar do Espírito Santo, meu amigo, que você queira, que você não queira, é o Espírito Santo que identifica com Cristo. É o Espírito Santo que conduziu você a Cristo. Você pode entender isso? É o Espírito Santo que criou esse laço com você e com Ele. Isso é uma coisa maravilhosa entender isso. Vamos ler Romanos capítulo 8. Abra sobre Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O que é que Paulo diz? Romanos capítulo 8. Então, o Espírito Santo. Eu amo falar do Espírito Santo. É uma palavra linda. É Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida. Conhece, Daniela? Você conhece isso? Pois senti, não é? Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero. Espírito, enche o meu ser. Que coisa glória, que oração maravilhosa. Espírito, enche a minha vida. Isso é uma oração, né? Espírito, enche a minha vida. Coisa gloriosa. Éder, vem aqui. Não, Éder já veio. França já veio. Meu bom baiano, vem aqui à frente. Vem, Edson. Edson vai ler para a gente. O próprio Espírito, olha o que o texto vai dizer aqui. Versículo 15 a 17. Lê. Posso ler aqui? 8, 15 a 17. Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Amém. Então, vejam bem, o último tópico, só mencionando, a unidade dos santos pela fé doutrinária. Quando lemos o texto de Carta aos Efésios, capítulo 4, Paulo vai dizer que há uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor. Essa unidade teológica doutrinária, quem preserva é o Espírito Santo na vida da igreja. Então, por isso é importante a igreja guardar-se, preservar a sua fé doutrinária, a sua unidade doutrinária, preservar a sua comunhão, e entender que quem preserva e une a sua igreja é o Espírito Santo. Meu pastor,
Que alegria. Meu pastor, vem abençoar-nos aqui, vem orar. Que alegria. Estava com saudade do meu pastor. Vocês também, né? Estava com muita saudade do Senhor, pastor. Meu Deus do céu. Pastor, que alegria vê-lo. Meu pastor nos abençoe. Nós estudamos sobre o Espírito Santo hoje, sobre a unidade da igreja. E falamos sobre o poder do Espírito Santo de preservar a igreja. Nos abençoe, pastor. Um só Espírito, diz a palavra, não é isso? Vamos ficar em pé, então? Vocês estão sentados aí já faz algum tempo, né? Fiquem em pé um pouquinho para esticar as pernas. E aí nós vamos... Pai querido, recebe nossa gratidão. Obrigado por esse tempo de estudo da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que nos une. Obrigado porque o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita no coração de cada crente. E isso nos une, ó Deus, em um só pensamento, em uma só fé, em um só batismo, em um só Espírito. Quero pedir que tudo que aprendemos nesta manhã se transforme em algo prático para a nossa vida, para o nosso viver. E que no dia a dia que a gente enfrenta, na família, no trabalho, a gente lembre, ó Deus, que nós podemos contar com o Espírito Santo do Senhor, que está em nós, que nos dá sabedoria, discernimento, que controla, ó Deus, muitas vezes nosso ímpeto, que nos mostra onde nós devemos estar, o que devemos falar, o que devemos fazer. Que todos que ouviram essa lição maravilhosa de hoje possam se deixar guiar pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Antônio, a sua dedicação no ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.